Foi na coluna de Malu Gaspar do jornal O Globo, viu, Pitoli? Saiu no último dia 18 de maio, dizendo que uma articulação de bastidores que durou semanas teve papel fundamental na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de soltar o coronel Marcelo Câmara, assessor de Jair Bolsonaro, investigado no inquérito sobre os atos do dia 8 de janeiro. Fontes envolvidas nas conversas contaram que o lobby teve a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do ex-presidente da República, Michel Temer, responsável por indicar Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, e também do comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Os três, em momentos diferentes e cada um à sua maneira, procuraram convencer Moraes de que manter a prisão preventiva de Câmara era um exagero e que o ministro precisava começar a calibrar suas decisões para diminuir os ataques a ele mesmo e ao Supremo Tribunal Federal por parte da extrema-direita. Nessas conversas, eles argumentavam que o longo período de prisão preventiva sem condenação e sem uma denúncia formal dava argumento à narrativa bolsonarista de perseguição por parte de Alexandre de Moraes. De acordo com interlocutores de Tarcísio, a soltura de Câmara também entrou no pacote que envolve a absolvição do senador Jorge Seife no processo que julga sua cassação no Tribunal Superior Eleitoral. Em troca, o governador descartou nomear um desafeto de Moraes para comandar a Procuradoria-Geral do Estado e colocou no posto um procurador aprovado pelo ministro. Câmara estava preso desde 8 de fevereiro, quando a Polícia Federal realizou uma operação sobre integrantes do entorno bolsonarista, acusados de participar do planejamento de um golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, o papel do coronel, que trabalhava lado a lado com o ex-presidente da República no Palácio do Planalto, seria o de vigiar pessoas. Uma das suspeitas era de que ele teria monitorado o próprio Alexandre de Moraes e produzido dossiês com a movimentação do ministro, o que ele nega, Cláudio. Então, nós temos uma situação que nos bastidores da política nacional é notória. Há um constante fluxo de diálogo, de conversas políticas entre ministros, membros da Suprema Corte e autoridades do nível superior da política nacional. São famosos os jantares que ocorrem, às vezes, de terça-feira à noite, na casa do presidente do Senado ou na casa de um outro político. Reuniões e jantares onde chamam o ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, às vezes ministro Barroso, em que não vão outros ministros que não gostam de se meter em política partidária. Isso sai na imprensa há semanas e meses. Está escrito no decreto que fala sobre impeachment no Brasil que um dos motivos para impeachment de ministro da Suprema Corte é a atuação político-partidária. E fica escancarado, qualquer um com bom senso sabe que tem uma posição político-partidária escancarada. Quando um ministro fala derrotamos o bolsonarismo, é uma posição político-partidária. Quando o ministro fala que tem muita gente que vai ser presa ainda, é posição política-partidária. Isso tudo não pode acontecer. Mas o Brasil, a República descambou, desmontou, virou uma porcaria gelatinosa. Essa manifestação que saiu no Globo deixa claro algo que no bastidor todo mundo que é do bastidor da política sabe. Há negociações políticas entre lideranças políticas e ministros da STF. E nessas negociações são definidos os caminhos de julgamentos de políticos. Senhoras e senhores, não existe para quem é normal na área jurídica imaginar que um juiz negocia uma sentença por um interesse político. Isso é crime. Está previsto na legislação. Desinformação e fake news não existem na legislação e não são crimes. E eles ficam falando. Agora, um membro do Poder Judiciário negociar sentenças a partir de articulações políticas e interesses políticos, isso está previsto na legislação, isso é crime. Mas está no jornal Globo, saiu nessa coluna. Então o mínimo que o ministro Alexandre de Moraes tinha que fazer era abrir um inquérito e denunciar na polícia o que essa mulher falou no jornal Globo, para dizer assim, estão me chamando de criminoso. Eu, ministro Alexandre de Moraes, não sou criminoso. Só que quando um agente público entra com uma ação de calúnia ou difamação contra um cidadão, existe a exceção da verdade. O cidadão pode provar. Nós sabemos que esse diálogo com governadores,
vai substituir o procurador-geral do Ministério Público do seu estado, eu acho tal pessoa muito competente, muito digna, muito honrada, muito correta, muito boa, muito alinhada com nós aqui na Suprema Corte. Seria bom essa pessoa ser o seu procurador-geral, teu líder do Ministério Público indicado por você, governador. Nós sabemos que diálogo está acontecendo e sabemos que ele é um pouquinho menos republicano do que eu acabei de falar. Ele é um pouquinho mais opressor do que eu acabei de falar. Ele é um pouquinho mais, se não fizer isso, não vai ter aquilo do que eu acabei de falar. Nós sabemos que é assim. Pessoas do Ministério Público contam isso em vários lugares do Estado. Assessores de governador contam isso em vários lugares e estados. Essa pressão é a prova da destruição da República Brasileira em relação a obedecer à Constituição de 88. Por isso que quando falavam de que nós temos que ter alguma intervenção, vamos obedecer à Constituição. Mas não existe mais isso no Brasil, gente. O crime de desobedecer à Constituição venceu. E a sociedade é a única forma de enfrentar isso. E as mídias sociais são grande ferramenta de comunicação e força que nós temos. E é por isso que tanto querem oprimir, censurar, não as mídias sociais, mas as plataformas, para que elas continuem faturando seus bilhões, elas têm que baixar a cabeça, baixar tudo, porque a frase que o Pavinato fala, né? Dinheiro na mão. Pois é, o resto tá no chão. Ele fala isso à noite lá. Eu também não falo, eu só falo dinheiro no chão, na você mão. Não fala? Eu falo, à noite eu falo. Não, dinheiro na mão, as coisinhas caem pro chão. Tô brincando. Ele sempre fala isso daí. Ô, Claudio. E infelizmente muita gente vive assim. Mas vamos combinar? É porque a gente tem um bando de político frouxo também, que eu vou falar pra você, hein? Vendido. Frouxo, covarde, vendido, entregue. São muito leão para ganhar o dinheiro deles. Olha, Claudio, eu vou dizer pra você. Tudo isso tá acontecendo porque a gente não tem político. Concordo. Isso eu concordo. Político com P maiúsculo, veja, naquela linha de que fazer política é uma caridade suprema em função do interesse público. Falta Claudio, mesmo. Uma coluna dessa do Globo, do domingo, se fosse um país sério, se fosse um país de homens honrados, de homens honestos, onde se tem uma carta magna que deve ser cumprida, defendida e respeitada, se a gente tivesse num país sério, essa publicação é uma bomba. Não, destruía. Isso é uma bomba. O Pacheco estaria dando entrevistas todas as horas falando: o Senado não vai se acovardar, o Senado vai abrir investigação, o Senado não permite. Mas o ministro Pacheco, na minha humilde opinião, espera ser brindado com um cargo lá de ministro supremo no futuro, como outras duas pessoas já tiveram recentemente, ou na pior das hipóteses, um presidente da Petrobras, algo bem poderoso. Não. Acho que nem ministro STF? Não. Vou te falar. Me fala, Pitório. Ontem saiu uma notícia de que ele suspendeu a PEC do quinquênio porque teve uma cobrança do Estadão, dizendo pro Pacheco o seguinte: ô bonitão, o Sul derretendo, destruído, precisando de recursos, e a sua PEC do quinquênio vai custar em 3 anos 82 bilhões de reais. Aí o Pacheco, é mesmo aquele jeitão, mão de alface, né? É mesmo, 82 bi. Vamos então, não vou colocar mais em votação para estudar a análise do impacto econômico da PEC do quinquênio. Cláudio, um cara desse, nesse nível, com o sucesso profissional que alcançou na sua carreira na advocacia, ele não quer mais confusão não, Cláudio. Ele já disse que não vai ser mais candidato a nada. Vá. Opa, semana passada. Tô por fora disso. Cláudio. Mas o ministro Supremo não é candidato a nada. Bem apontado. Não, Cláudio. O ministro Supremo é uma indicação de um amigo. Cláudio, esse aceno que ele deu à classe, à magistratura e ao Ministério Público, com a PEC do quinquênio, que vai aumentar 1% do salário ao ano, chegando a 35% de máxima de teto, esse cara fez um aceno, não para quem trabalha, hein, Cláudio? Mas ele fez um aceno. Imagina esse cara da condição de advogado,
chega lá na vara tal e fala assim, ô juiz, tudo bem? Tudo bem. E a PEC do quinquênio tá bom aí? Esse cara abriu uma avenida para ele, Cláudio, do ponto de vista do seu negócio. Porque nós estamos falando de um Brasil de gente séria, mas a gente também está falando de um Brasil de corruptos. Ah, sim. Que contam as histórias que, né, você deve saber da caixa de uísque, do presentinho. Opa, né? Sou testemunha. Pois é, né? Sou testemunha dessa história. Quem dera fosse uísque ali dentro, né? Não é verdade? Não dava nem para mastigar o que estava lá dentro. Pois é. Mas dava para encher o bolso. Né? Então perceba assim, as ações do Pacheco vão muito além da covardia. Porque os seus interesses, os interesses do Pacheco, estão muito acima dos nossos. Então, o que a gente viu na Gaspar, na coluna da Malu Gaspar esse final de semana, isso era para explodir a República. É uma prova documentada da destruição ética, moral e jurídica da República do Brasil. Mas isso vai ficar para a história. Ô, Cláudio, nós somos os coitados que vivem esse momento. Mas o que me assusta, tá tudo bem. Ontem foi uma segunda-feira normal. Para as ratazanas está tudo bem. Foi uma segunda-feira normal. Alguém deve ter se incomodado. De repente a mensalidade com o Globo estava atrasada. Não sei. Mas depois de uma coluna como a de domingo do Globo, ontem ser uma segunda-feira normal em Brasília, mostra o seguinte. Vamos passar uma régua, vamos zerar o jogo, aperta o reset, vamos começar o jogo de novo? Vamos viciado, tentar uma vaga no jantar para a gente poder sentar e bater papo. Tá viciado. Cláudio, até quinta-feira, querido. Até quinta-feira, Alexandre. Até quinta-feira. Muito, muito obrigado mais uma vez. Lembrando, brasileiros, a gente expõe as situações que são públicas, que estão na mídia, a gente comenta essas situações e a gente faz isso porque a única forma de salvar o país é a movimentação do povo do país. Porque político reclama, tenta censurar, mas se borra de medo, porque para quem acha que o que vem de baixo não me atinge, a gente fala, senta no formigueiro. Ninguém sobrevive se enfrentar o formigueiro, tudo bem? É assim que funciona a política e a democracia, pressão popular.